Para você que está vindo hoje pela primeira vez ou faltou nos últimos domingos, a gente está pregando de forma expositiva o livro o Evangelho segundo João, tá? Então você abre a tua Bíblia aí, Novo Testamento, o quarto livro, tá? Evangelho segundo João. 4 evangelhos existem na Bíblia, no Novo Testamento, né? Os evangelhos contam a história de Jesus na terra, até a sua morte, nascimento até a sua morte. E ele é contado de 4 perspectivas diferentes, 4 pessoas diferentes escreveram os fatos que elas viram. Mateus, Marcos, Lucas e João foi um deles, né? Os 4 foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez na terra, né? Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, porque eles são parecidos em sua formação, né? Eles acompanham a mesma ordem cronológica e também a ordem de fatores, de fatos, de acontecimentos. E eles contam fatos parecidos, como as parábolas de Jesus. Jesus contava acontecimentos, histórias, se revelava para a humanidade através de parábolas. Porque as parábolas é como pegadinhas, né? Como charadas, né? As pessoas que ele queria que entendessem, ele fornecia essa possibilidade da pessoa entender. Aqueles que ele não queria que entendessem, não iriam entender as parábolas de Jesus. Ele mesmo diz, eu falo de parábolas, para aqueles que eu não quero que entendam, ouvindo, não entendam. E aqueles que percebam, que vejam, não enxerguem aquilo que eu estou querendo ensinar, né? Propositalmente, algumas pessoas iriam aprender, iam ouvir, iam entender. Outras não iam entender. E Jesus fez isso propositalmente. E João, o Evangelho segundo João, né? João, o discípulo amado, o discípulo mais próximo de Jesus, ele conta em outra perspectiva, né? Porque ele estava muito próximo de Jesus. Você tem uma ideia, ele foi o único que esteve lá no momento da crucificação, né? O único dos homens, os outros era Maria e Maria Madalena, Maria mãe e Maria Madalena, né? Então, João era um discípulo muito próximo de Jesus, chamado de discípulo amado. E ele conta da perspectiva de estar do lado de Jesus, ter sentido o cheiro de Jesus, o bafo. Jesus tinha bafo, viu, gente? Não sei se você se escandaliza, naquela época não se escovava os dentes com a pasta de dente que você tem hoje. Fazia até uma certa higiene, porque o judeu era higiênico nesse sentido, mas andar no deserto um mês, por exemplo, não teria condição de fazer higiene bucal, tá bom? Então Jesus era esse camarada aí, que estava dizendo de manhã, Jesus, não havia formosura em seu rosto, era feinho Jesus. Tinha um narigão de judeu, uma pele, não pela cor da pele, mas ele tinha uma pele, não era branca como a minha, ele era mais moreno como meu pai, meu avô, ele era de cor mais próxima ao que o Clóvis é assim, ó. Jesus era mais ou menos o tipo do Clóvis assim, só que o Clóvis é bonito, né, Clóvis? Você é bonito, Jesus não tinha muita beleza como você tem não, né? Mas ele tinha um cabelo assim, né, mais crespo, aquela figura de Jesus da Igreja Católica, de cabelo louro, encaracolado, olho azul, aquilo ali é coisa dos italianos, tá, gente? Tem nada a ver com o estereótipo de quem é judeu e quem vive no deserto, andando pelo deserto especialmente, tá bom? Então João vai contar nessa perspectiva de quem está próximo de Jesus, né? E aí ele vai contar, no começo, semana passada a gente falou sobre isso, ele vai contar sobre um tal de João Batista, um outro João, que a gente falou semana passada, ele precederia a vinda do Cristo. Isso estava profetizado. Os profetas do Antigo Testamento disseram que viria um homem antes de Jesus para anunciar o Jesus que estava por vir, tá bom? Esse cara era o João Batista. Esse homem andava com peles de animais pelo deserto comendo gafanhoto. Olha o tipinho do cara, né? Então, se você encontrar alguém na rua desses tipos aí, não fique abismado não, porque existem muitos cristãos que são ascetas, né? Ascetas são aqueles que fazem votos de pobreza, assim como são os franciscanos, né? Moram numa caverna, não, os franciscanos não moram na caverna, mas na época os ascetas faziam isso, o ascetismo religioso estava relacionado a pessoas que abdicavam de qualquer conforto na vida, dizendo que isso o aproximaria mais de Jesus. Muito bem.
João Batista era esse camarada, ele vai anunciar sobre Jesus. Depois disso, Jesus faz o primeiro milagre ali em Caná, quando ele transforma a água em vinho. Muito obrigado, querido. Após isso, no capítulo 3, começo do capítulo 3, a gente vê a história de Nicodemos, né? Um fariseu, um dos grandes caras dentro político, religioso, dentro do farisaísmo. Farisaísmo eram pessoas, estou contando isso de novo, algumas pessoas não estavam aqui, e tem visitantes também, é importante relembrar isso. O farisaísmo, o cara que é fariseu, que era fariseu, ele era um cara que era o conhecedor de toda a lei mosaica, todo o Antigo Testamento que tinha em mãos naquela época, ele tinha que decorar, ele era conhecido, ele era um doutor da lei, um cara respeitado dentro do judaísmo, porque ele conhecia toda a lei judaica, e ele era o zeloso da lei, ele era aquele que ficava vigiando para que as pessoas conseguissem cumprir. Só que eram mais de 600 mandamentos, mais de 600 regras e leis. E eles não entenderam que a lei, ela vinha para mostrar a perfeição de Deus, e não para transformar alguém perfeito como Deus. E eles entraram nessa de querer ser perfeito no cumprimento de todas as leis. E aí eles se tornaram o fariseu pejorativo que a gente tem hoje, que é aquela pessoa que diz que faz uma coisa e não faz. Cobra das pessoas, mas mesmo ela não fala, ô seu fariseu, né? Eles se tornaram por conta disso. E esse Nicodemos era um dos caras que era um dos grandes fariseus da época. Mas não porque ele era um falso mestre, ou porque ele era o fariseu no sentido pejorativo, mas porque ele era um dos grandes responsáveis pela reunião dos líderes do judaísmo, para manter o judaísmo puro, né? Cumprindo a vontade de Deus. Era um cara zeloso no sentido bom, né? Ele procura Jesus à noite, quando os outros fariseus não estão olhando, para que ele tire dúvidas com Jesus. E aí realmente o coração dele está sincero, porque ele se preocupa em entender aquilo que Jesus tinha para ensinar. Tanto que o próprio Nicodemos, ele cita, existe um comentário judaico que diz que todo aquele que viesse se dizendo o Cristo ou se dizendo um profeta, né? Esse profeta, no início da sua caminhada como profeta, ele precisava ser ouvido, seja lá qual fosse o profeta. Então, se ele fosse um falso profeta, eles ouviriam o profeta. Se ele fosse falso profeta, aí teria a condenação para o falso profeta. Mas antes de condená-lo, eles ouviam antes. E Nicodemos, por ser um bom fariseu, ele lembrava disso, desse comentário, dos comentários do Pentateuco, da lei judaica. Existia um comentário desse. E aí ele vai até Jesus e fala, eu vou dar chance para esse cara, em outras palavras. E ele vai até Jesus tirar dúvidas mesmo. O que eu faço? O que é preciso fazer? Como pode nascer de novo? Uma pessoa, depois de velha, entrar no ventre da mãe e nascer fisicamente outra vez? Jesus, não, eu estou falando de coisas espirituais. Você não está entendendo, nascer de novo é nascer do Espírito. Chegou o momento em que você vai nascer outra vez. Você já nasceu da carne, agora você precisa nascer outra vez. Você precisa nascer para o mundo espiritual. Os teus olhos, os teus ouvidos precisam se abrir para a realidade espiritual. A Bíblia dá dicas e conta claramente isso, que no nosso redor aqui existe uma luta, uma guerra espiritual. A Bíblia conta que ao nosso redor acampam anjos. Sabe aquela história de anjo da guarda? É quase isso, mas não tem um anjo específico. O anjo Severino é o meu anjo da guarda. Não, existem vários anjos ao nosso redor. E a Bíblia fala que Deus coloca-os ali acampados para nos livrar. Ou melhor dizendo, para livrar aqueles que temem a Deus. Então os anjos estão ao nosso redor aqui nos livrando. A Bíblia diz também que ao derredor, ou seja, estamos nós, os anjos, do lado de fora estão
os anjos que caíram do céu, uma terça parte, junto com Satanás. Claro que não todos eles, porque eles não são onipresentes como Deus. Então eles estão vagueando aí, andando pelo mundo e observando e vendo e armando as ciladas dele. Mas diz a Bíblia que eles estão ao derredor. Então, entre nós e os anjos do inferno, do capeta, do chifrudo, do sem vergonha, estão do lado de fora. Os anjos estão ali no meio, nos protegendo nessa guerra. Se nós tivéssemos condição de visualizar isso, eu acho que a gente ficaria em choque, porque é uma guerra terrível, tremenda. Se Satanás pudesse tocar em nós, ele destruiria, porque o objetivo dele é destruir a imagem e semelhança de Deus. Ele quer destruir o plano que Deus tem para nós lá na eternidade. Só que ele se ilude, né? Porque lá na cruz, Jesus já venceu, amém? Jesus já venceu, e a Bíblia fala que ele nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, ou lá na cruz, ele nos faz mais que vencedores. Então nós não temos nada a temer. A Bíblia conta também que o diabo, ele perdeu a chave da morte do inferno. Jesus foi lá, antes de ressuscitar, e tomou a chave, né? Tomou a chave, e disse, eu tenho o poder, eu domino a morte. Ele venceu a morte quando ele ressuscitou o terceiro dia, aleluia. Glória a Deus por isso. Hoje eu estou canelinha, hein, gente, segura. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele venceu a morte, para nos dar essa vida. Faz sentido isso? Eita! Que bênção! Faz todo sentido. Jesus foi lá no nosso lugar. O nosso destino era o inferno eterno. Aliás, nós já estávamos destinados para lá, quando Adão pecou e quando toda a humanidade sofreu a consequência desse pecado. E ele não é o culpado, porque ele nos representava. Se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Tanto que continuamos fazendo hoje a mesma coisa. Pecando, desobedecendo a Deus, sem querer andar com Deus. Nós somos esse tipo de gente. E Deus, por sua graça, mandou Jesus para nos livrar dessa morte. Porque se depender de nós, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim, ó, que Deus nos resgatou e nos escolheu sendo nós ainda pecadores. Estando nós na condição de pecado, de pecadores, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, aleluia por isso. Que bem, aproveitar porque domingo que vem o Creuso está aí, então ele fica me vigiando, então hoje eu vou soltar tudo que tem aqui, irmão, segura aí. Depois ele vai ver, Creuso, um beijo, viu? Ele olha as mensagens depois para ver se foi razoável. Então, Romanos fala que ele fez essa obra e nos tirou de lá, ok? E Jesus está contando isso para Nicodemos. Olha, existe uma nova vida. Você não vai viver mais sobre esse jugo do farisaísmo, das regras, das imposições, de andar pisando em ovos. Porque você não consegue, vocês não entenderam ainda que você não consegue cumprir as 613 leis. Vocês não entenderam isso ainda? Né? E aí veio o Messias prometido, profetizado e anunciado desde lá do Gênesis, quando Deus falou que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, ela lhe feriria só o calcanhar, né? Esse era Jesus, já lá no Gênesis capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, capítulo 3, depois do pecado, né? Muito bem. Depois aqui no finalzinho do capítulo 3, a gente vê um outro testemunho de João Batista, né? Quando ele fala, isso a gente viu semana passada, quando ele diz assim, que importa é que Cristo cresça em mim e que eu diminua, né? O que importa é que Cristo cresça. Ele está dizendo isso porque existe um boato de que Jesus, lá no outro extremo da região, lá na Galileia, se eu não me engano, não, ele estava da Galileia e o outro estava na Judéia, tá? Então um estava batizando lá em cima e o outro batizando embaixo.
E aí João Batista fica sabendo por seus discípulos, ele tinha vários discípulos, seguidores, falando, olha, Jesus está batizando mais do que a gente. Mas na verdade Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, né? Então era uma fofoca mesmo. E João Batista falou assim, ó, tem problema nenhum. Eu vim até aqui justamente para preparar o campo para ele. Ele é o cara, é esse aí de que eu estou falando. Ele chegou. E o que importa é que ele apareça e que eu suma cada vez mais, né? A gente lembrou semana passada que na nossa vida cristã, é importante que isso aconteça em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida, em todos os contextos. Qualquer papel social que você figure, é importante que Cristo seja maior do que você. Quer um exemplo? Você é dona de casa, é um papel social isso aí, certo? Então quando você está aqui, você não é dona de casa. Dona de casa é quando você está lá na sua casa, correto? Então lá, como dona de casa, você é uma mulher de Deus. Importa que Cristo seja mais importante do que as suas vontades dentro de casa. Entende isso? Então se lá dentro da tua casa, como esposa, como mãe, como mulher, a Bíblia existe indicações para que você seja uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe. Quando você trabalha, e lá no teu trabalho, você exerce outro papel social. Você chega lá, você é gerente de um banco, você é funcionário, você é um vendedor, você é um mecânico, lá no teu trabalho, você exerce outro papel social. Em casa, você não é mecânico. Se bem que, né, Duda, de vez em quando, né, pega um servicinho, Duda não tá aí, tá lá para cima, né? Mas gerente de banco não é em casa, né? Em casa você é mulher, é mãe, né? Lá no banco, ou lá no trabalho, ou lá no seu ambiente social, você também tem que fazer Cristo crescer e você diminuir. Esse é um dos grandes segredos do cristianismo, querido. Sabe o crente agente secreto? O crente agente secreto é aquele que chega lá no seu ambiente social, no dia a dia, ninguém sabe que o cara é crente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos uma responsabilidade. A Bíblia fala que nós somos cooperadores com Cristo do estabelecimento do reino. Eita! Isso é incrível isso. Então o Deus de toda a terra nos fez cooperadores do estabelecimento do reino aqui na terra. É isso. Como que a gente faz isso? Bom, a gente está dando pistas sobre isso o mês inteiro, né? Aliás, desde o mês passado, com esse estudo aqui de João. Então vem aí, fica ligado para você aprender como ser um cristão que faz a diferença lá no mundo, né? A gente vai para outro foco aqui. A partir do versículo 31, claro, a gente não vai ler esse texto todo porque ele é bem comprido, mas eu te desafio a ler na sua casa. Ele vai do versículo 31 do capítulo 3 e ele vai até o 42 do capítulo 4, é um texto compridinho, né? Texto compridinho. Nesse começo, ele vai falar da relação de Jesus, a relação que Jesus tem com o mundo, né? Então eu quero ler com você, pelo menos esse trecho, até o 36, depois a gente vai aí catando versículos, mas esse trecho do 31 ao 36 eu quero ler com vocês, tá bom? Diz assim, ó, versículo 31, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. João Batista ainda falando, né? Quem vem da terra é terreno e fala coisas da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Ele volta a fortalecer a primeira frase, né? E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê nesse que está pregando, em outro extremo, que está batizando, que vocês estão me falando, que é o Filho, quem crê nele,
tem a vida eterna. Ele está voltando lá para o versículo 16 do capítulo, né? Falando que Deus amou o mundo de uma maneira tão inigualável, que Ele deu o único, ou melhor dizendo, o que foi gerado do próprio DNA dele. Entende? Quando você fala que Deus tem um único filho, nós não somos filhos de Deus? Somos, mas nós somos adotados, né? Somos filhos adotados de Deus, né? Nós nos transformamos filhos, porque Jesus lá na cruz nos deu. O texto fala assim, ó: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então ele voltou para o versículo 16 e está falando, olha, esse único de Deus é o único que vem dele mesmo, que tem a própria essência de Deus, que a barriga de Maria foi só uma barriga de aluguel. O próprio Deus, ele já existia antes. Maria não trouxe ele à existência, né? Ele já existia antes disso. O próprio Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, ó: no princípio, ele era o verbo, ou seja, ele era a palavra, ele era o logos de Deus, ele era a verbalização de Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Já lá no começo, ele já era Deus, né? E ele está falando, esse aqui, Deus entregou, para que todo aquele que crer nele, que entender que ele é esse Messias, o enviado, não morra, mas vá para o céu, tenha a vida eterna, né? E aqui no 36 ele está dizendo isso, ele diz, ó: o que todavia mantém rebelde contra o Filho, ou seja, não aceita isso, ou não recebe isso, e esse receber, esse aceitar, é muito mais do que uma questão intelectual, entendeu? É mais do que um convencimento. Ó, entendi, Jesus realmente é o Filho de Deus. Porque isso tinha acontecido com Nicodemo já, ali naquela conversa. Ele falou, ó, realmente, esse cara não pode ser, ele não pode ser outro cara, porque para fazer os milagres que ele faz, só pode ser enviado do próprio Deus. Só pode ser, né? Então ele já estava convencido. Depois tem mais duas passagens no Novo Testamento onde aparece Nicodemos, que a gente já entende que ali ele já engatilhou. Parece que ali ele já está convertido mesmo. Mas naquele primeiro momento ele estava convencido. Pastor, está dizendo que pode ter um crente convencido ao invés de convertido? Ah, pode. Não só pode, como tem, muitos. E a Bíblia chama de joio. Sabe o que é joio? Uma plantação de trigo. O joio é uma erva ou uma plantinha que nasce ali também, que é muito parecida com trigo, principalmente quando ela está brotando, nascendo. Então se você arrancar o joio, você arranca trigo junto. E a parábola, a ideia é essa: deixa crescer, porque vai chegar o tempo de corte do joio. Porque quando o trigo cresce, ele se diferencia do shoyu. Do joio. Shoyu é outra coisa, comida japonesa. Entende? Então a Bíblia fala que dentro da igreja tem joio. E não por maldade, muitas vezes, viu, querido? Muitas vezes por estar enganado mesmo. Então você pode estar aqui achando que está tudo certo, que você está indo para o céu. Caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E vai nada, vai ser barrado na porta. Cadê o crachá? Cadê o sangue de Jesus? Não tem não, filho. Nunca vos conheci, Jesus falou. Vai chegar um tempo que ele vai chegar, as pessoas vão se apresentar dele, ele vai falar assim, ó: quem é você? Sou eu, pô, pastor Márcio. Lembra de mim, não? Pô, trabalhei na Igreja Batista há tantos anos lá de Barueri. Trabalhei na Igreja Batista lá do Cubatão, né? Lá no Casqueiro, 4 anos também, olha lá. Olha, trabalhei na Igreja Presbiteriana, fiz viagem missionária, Jocum, não sei o quê.
nunca te conheci. Se afaste de mim, você que pratica a iniquidade. Sabe o que é isso? Iniquidade? É a mesma coisa que Satanás fez, porque lá, se eu não me engano, no livro do Antigo Testamento, se eu não me engano, Amós, se eu não me engano, ou Naum, é um dos dois, quando a palavra iníquo, ela é personificada, a palavra do hebraico, né? A primeira vez que ela é personificada, que ela chama alguém de iníquo. Ele está falando de quem? Do próprio Satanás, o anjo caído. Então, Satanás é o iníquo. Ele é a personificação da iniquidade. E aqueles que praticam a iniquidade são filhos do iníquo, não são filhos de Deus. Sério isso, né? A Bíblia fala que tem joios dentro da igreja. É hora de você repensar a sua vida. Sabe por quê? Porque naquele dia não vai ter volta mais, gente. Não vai ter volta mais. Naquele dia são duas portinhas, uma estreita e uma larga. O caminho estreito é de eternidade, de vida, de paz, de amor, de gozo ao lado do Pai. A porta larga que o mundo oferece, que é fácil entrar, essa é de perdição eterna. É agora que decide. Quando você chegar lá, acabou. Quando você atravessar aquela rua, se passar um carro e te matar atropelado, para onde você vai? Você não tem outra chance. Purgatório não existe, viu? Nem que os teus parentes sejam católicos para acender a vela no 7º dia lá. Não, não tem não. Mentira isso aí. O que você decidiu em vida é o que vai ficar para o resto da vida. Então, se Deus está te chamando, se você é um escolhido dele, ouça a voz dele. A Bíblia fala, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçai vosso coração. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa Cristo mudar essa vida aí, querido. Por que você está segurando, você está dominando a tua própria vida? Deixa Cristo mudar essa vida aí. Deixa Cristo invadir, transformar. Deixa Cristo mostrar para você quais são as prioridades do reino. Né? Que Ele tem o poder para dar a vida eterna. Aquele que vem do alto. Ele está acima de todos os outros. Esse texto, ele dá 3 situações, 3 possibilidades. Ou melhor, um diálogo entre 3 situações, ou 3 pessoas. Isso nas entrelinhas, tá bom? Então a gente vai olhar aqui para ficar mais fácil. Olha só, no versículo 32, o texto está dizendo o que testifica, o que tem visto e ouvido. Né? Aquele que está vindo do alto, ele está falando do que ele ouviu e do que ele viu da eternidade. E de certa forma, João Batista também está falando um pouco dele, né? Ele está puxando um pouquinho a sardinha também para ele, para a brasa dele, né? Que ele também estava testemunhando do próprio Cristo, que ele já tinha presenciado e já visto quem era, ok? Olha lá, mas aquele que não está nem aí, não aceita o testemunho que vem do próprio Deus. Aí você fala assim, não, imagina, mas eu sou convertido, eu já entendi isso, eu ouço a voz de Deus, eu obedeço a Deus, eu obedece? Vamos pensar em algumas coisas para ver se a gente está obedecendo? Vamos? Quem está crescendo mais? Você ou Cristo? Lá no teu contexto social, no teu dia a dia, a tua família, quem que aparece mais? Estou dizendo de pecado não, viu? Estou falando de pecado não, estou falando de uma vida dupla face. Sabe? Vida dupla face. Você finge ser alguém que você não é. Lembra dos fariseus? É daquele estilo de vida. É nesse contexto que Jesus está falando. Entende isso? O
que não aceita, ele é difícil entender esse poder da vida eterna para ele. Você vai ver daqui a pouco, no capítulo 4, quando Jesus encontra a samaritana. O que vai acontecer com a samaritana? Algo parecido que aconteceu com Nicodemos. Você vai ver já já. Eu vou deixar só expectativa para vocês verem, tá bom? Aquele que aceita o testemunho, ele certifica, ou ele comprova, ele tem uma comprovação, ele fala, olha, eu terminei a faculdade, está aqui o meu diploma, olha aqui, ó, todo mundo está vendo o carimbo, o nome da faculdade, estou certificado, eu concluí o curso, eu tenho o diploma. Né? Aquele que aceita o testemunho, ele tem isso, a certificação de que ele, Deus, é verdadeiro. Como isso? A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica no teu coração. Né? Ele comprova isso no teu coração. Né? Quando você... Aliás, só Deus e você mesmo tem condição de fazer essa análise, viu, gente? Tá? E Deus não está me revelando nada aqui não, tá? Eu não tenho esse dom não, tá? Fica tranquilo aí, tá? Mas Deus e você tem condição de olhar para dentro de você mesmo e saber quais são as suas mazelas. Se você tem sido, ou melhor dizendo, qual dos dois você tem sido, dado as costas para o rei, ou você tem se humilhado diante desse rei aí, né? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu, que é mais fácil, porque eu gosto muito de futebol, né? E eu sou corintiano, né? Amém? Eu vi os irmãos levantando a mão, amém, amém. Quando eu estou torcendo, eu fui na final da Libertadores 2012, quando o Corinthians foi campeão lá no Pacaembu, né? Gente, aquilo é uma coisa insana. É insano aquilo ali. É um negócio de doido. Eu tenho convicção absoluta que qualquer um de vocês aqui que estivesse naquele dia, é claro, se fosse corintiano, né? E você ficaria maluco com aquilo ali. Porque é uma emoção tão grande. Eu me lembro que tinha um japonês atrás de mim, mas o cara chorava, abraçava, beijava todo mundo. E eu abracei tanta gente ali no final do jogo que eu nem sabia quem era, nunca mais eu vi na minha vida. Tinha um amigo meu que me levou, que ele me deu o ingresso. É meu amigo até hoje, aquele ali vai ser sempre amigo, né? Ele me deu o ingresso. Né? Tinha gente vendendo por 16 mil reais o ingresso daquele jogo. Você tem uma ideia, o privilégio meu. Aí aquela alegria, euforia, e voltamos para casa rouco, cansado. Eu cheguei em casa 3 e pouca da manhã, sei lá, a Tati estava dormindo até. Eu falei, caramba, que cansaço, mas eu fui dormir. Era 5 horas da manhã, eu estava lá na adrenalina, ainda não conseguia dormir, cara. O olho desse tamanho, arregalado, e sorria que nem um bobo, né? Mas e quando uma vida é salva? A Bíblia fala que vale mais do que o mundo inteiro. Eu não me alegrei tanto quanto eu me alegrei naquele título lá. Não tem alguma coisa errada? Alguma coisa. Não está errado de eu amar tanto o futebol e gostar tanto do Corinthians. O que está errado é eu gostar menos de ver uma vida sendo salva. Intelectualmente, na cabeça, eu considero muito mais importante uma vida. Então, se fosse falar assim, ó, vamos fazer uma coisa. Você prefere ver uma pessoa sendo salva, se converter, e o seu time perder o resto da vida? Eu prefiro que o time perca o resto da vida, gente. É dolorido falar isso, mas eu prefiro. Conscientemente, é claro que eu prefiro uma vida indo para o céu. Entende? Mas a emoção, o calor do momento, percebe como é diferente? Eu quero ser apaixonado dessa forma quando eu vejo uma pessoa sendo transformada. Eu quero ser apaixonado dessa forma quando eu vejo um casamento se reestruturar. Eu quero ser apaixonado dessa forma quando um jovem, um adolescente entende o Evangelho e fala, eu quero. Eu quero ser apaixonado dessa forma quando eu vejo um pré-adolescente falando, eu entendi o Evangelho, eu quero Jesus. Eu quero ser assim. Eu busco isso, eu estou atrás disso. Entende? Eu não alcancei ainda, mas eu estou indo para lá.
Quando eu vou chegar, eu não sei. Mas esse é uma dificuldade. Eu vou chegar lá um dia eu chego lá. Eu sei que dentro da tua dificuldade, isso também acontece. E humanamente, é natural, é comum, melhor dizendo, que isso aconteça com você também. Dentro da tua área. Eu estou usando o exemplo do futebol, exemplo besta, mas estou falando que tem várias áreas nossas que a nossa carne, o nosso desejo se torna maior do que fazer a vontade de Deus. Mas qual é o segredo de tudo, então? O segredo é você continuar na caminhada. Quando você vira as costas para Jesus e se volta de frente para a tua dificuldade, você já abandonou, já desistiu. E a grande pergunta é, de que lado você está, querido? Olha lá, o enviado de Deus, ele fala as palavras dele, do próprio Deus. Ele é um comunicador do que Deus quer que fale. Entende isso? Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, Deus não dá o Espírito para essa pessoa que anuncia de forma dosada. Ele deu por completo. O Espírito Santo mora no interior desse sujeito. Por completo, já entregou. Não precisa estar, entendeu? Indo na macumba gospel toda semana para se encher de novo. O Espírito Santo já está aí. Toma vergonha na cara e vive esse evangelho. Porque você já tem tudo o que você precisa. Entende isso, querido? Você precisa conhecer a Bíblia, a vontade de Deus, para você anunciar aquilo que você já conhece que Ele tem para você. Está aqui, ó, na Bíblia. Prometo que eu vou baixar um pouquinho agora. O Pai ama o Filho, Jesus, letra maiúscula, e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Por isso, o que crê no Filho tenha a vida eterna. Porque todas as coisas estão na mão dele. Isso é demais. Obrigado, Jesus. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Qual é a ira? Em libras aqui para vocês. Inferno, o fogo. Lembra que aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus, foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguns textos passados a gente vai lembrar. Aquele que anda na luz se aproxima de Jesus, de Deus, para que as suas boas obras sejam manifestas, as pessoas vejam e falem: que testemunho, Jesus está nesse cara. Agora aquele que anda nas trevas, não anda com Jesus, se afasta de Jesus, porque as suas obras são más, ele tem que esconder. Sobre esse, a ira continua, perceba que permanece. Deus não está jogando ira sobre ele, a ira já existe sobre a pessoa, é a própria consequência dos pecados dela. Deus não está mandando para o inferno, é a consequência do próprio pecado dela. Entende isso, querido? Ela está indo para o inferno por causa do pecado, e porque ela não olha para Cristo, ela permanece nessa situação. É sério isso, né? Quando a gente pensa em joio, por mais que você seja bonzinho, cara, você leia a Bíblia, que você ajuda a caridade, doe dinheiro aos pobres. Se Jesus não estiver na tua vida, nada aconteceu. Nada. E se nada aconteceu, Jesus não está na tua vida. Quem tem condição de ver isso? Você. O Espírito Santo fala no teu coração, se ele está aí. Eu me lembro que quando eu me converti, os primeiros meses eu ia para a balada. Eu perguntei para o meu discipulador, Chocolate o nome dele, Chocolate, meu discipulador. Ele é o meu mestre de capoeira, né? Não sei quantos sabem aqui, eu acho que eu já falei, né? Que eu sou professor de capoeira. Cuidado, hein, comigo, hein? Ó, uma vez eu perguntei assim para ele, ó, o crente, o jovem crente pode ir para a balada? Ele parou, respirou e falou assim:
se você lá, a tua vida por completo, estiver cumprindo o propósito pelo qual ela existe, ou seja, glorificar o nome de Deus, pode ir. Um tapão, né? Aí eu teimoso eu fui no baile rap na época, eu gostava de baile rap, gente. Depois eu ensino os passos para vocês, é legal, é fácil. Já ensinei por Creus e não deu jeito, ele é todo duro, gente. Brincadeira. Tava lá no baile rap lá, eu e um amigo meu que é missionário da Jocum hoje. Um dos líderes da Jocum hoje lá no interior de São Paulo, Fábio. Fábio, você tá vendo aí, ó, saudade de você. Tava eu e o Fábio lá e levamos o irmão dele. Mas teve um quebra-pau, tiroteio, tomei um soco no olho, rasgou aqui, fui pro hospital tomar 3 pontos de madrugada. Aí eu fui para casa assim, tá certo, Deus. Agora eu entendi. Se não vai pelo amor, vai pela dor, literalmente, né? Aí eu falei, tá bom, Jesus, eu já entendi, você não quer que eu esteja aqui nesse ambiente, né? Foi assim comigo, não sei como vai ser com você, né? Deus me chamou. Muito bem. Quando a gente pensa na sequência do texto, quando a gente entra no capítulo 4, há um encontro aqui inusitado, né? Jesus está voltando para a Judéia. Não, ele está saindo da Judéia e indo para Galileia. Estou fazendo confusão. Judéia embaixo, Samaria e Galileia, ok? Lembra do mapa da semana passada. Para sair da Judéia e ir para Galileia, você tem que passar por Samaria. Não tem jeito. Porque é do mar Mediterrâneo até o Rio Jordão. O terreno é de um canto para o outro, você tem que passar por ali. Tem um caminho que vai por fora, que é mais longo, que os judeus mais ortodoxos, mais farisaicos iam por lá, para não passar por Samaria. Mas Jesus ele faz questão de passar em Samaria, danado, né? Nenhum judeu passava por ali. E Jesus também era judeu, né? Inclusive fariseu, no bom sentido. Jesus queria falar de salvação também para os samaritanos. Jesus é maior que Jacó e Abraão. E a adoração vai além do lugar. Eu quero contextualizar você aqui agora, para você entender o que está acontecendo essa história aqui, é muito legal. Em Israel, em Jerusalém, né, a promessa, a profecia, ou o mandamento de Deus, né, era que o templo fosse construído em Jerusalém, ok? Quem foi que construiu o templo em Jerusalém? Escola dominical hoje, ó. Salomão, muito bem. Davi queria construir, mas Deus falou, não, quero que Salomão construa seu filho, então ficou para o filho de Salomão construir. Tudo bem. Esse templo seria construído ali em Jerusalém, no lugar alto, no monte alto, ok? Esse monte tinha um vale, e do outro lado um outro monte, chamado Gerizim, ok? Monte Gerizim. Nesse monte surgiu uma seita judaica. Vamos lembrar que seita é tudo aquilo que distorce a origem de uma religião, ok? Então pode ser cristã, como pode ser judaica de outra religião também. Então existe uma seita judaica que foi formada porque um grupo de judeu não acreditava que o templo tinha que ser construído ali naquele monte que os judeus estavam querendo. Então eles falaram, não, tem um outro monte aqui, segundo as nossas informações, tem que ser construído nesse monte, Gerizim. Então foram construídos 2 templos. Depois esse templo do monte Gerizim foi derrubado, né, numa batalha lá, enfim, e eles continuaram ali, adorando ao Deus deles, naquele monte. Essa dissidência do judaísmo, eles acrescentaram um mandamento aos mandamentos de Moisés lá, ok? E eles também retiraram algumas coisas, como por exemplo, eles acreditavam só no Pentateuco, só nos primeiros 5 livros. Os outros livros históricos, acontecimentos com povos, os profetas e tudo mais, a realidade dos profetas, a fala dos profetas, os escritos de salmos, eles até hoje rejeitam isso, ok? Essa seita ainda existe lá naquela mesma região da Samaria, ok? E eles são chamados de... Quem?
samaritanos. Entende por que aquele samaritano do caminho, os judeus não quiseram ajudar ele? Ou melhor dizendo, o próximo, né? O próximo, né? O samaritano ajuda, né? O bom samaritano, né? Os judeus não passavam na Samaria por causa dessa história, gente. Eles detestavam aquele grupo que saiu e criou um novo Deus, uma nova religião. Entende? E eles disputavam, foi realmente uma disputa, intriga da oposição, entende? Eles criaram no monte do lado para ficar lá atacando pedra, sabe? Gaviões da Fiel e a Independente ali de um lado e do outro ali, né? Mancha Verde também unida ali. Tava aquele forfé ali, né? Quando Jesus vai passar pelo meio de Samaria, os caras falam, meu, tem certeza? Samaritano? Esses caras são hereges. Sabia que até hoje existem, né? Deve ter em torno de uns 300 samaritanos lá naquela região lá. Tá? Dá uma pesquisada, você vai achar, inclusive foto de acampamentos deles lá. Esses caras eram detestados pelos judeus por conta de desvirtuar o evangelho, desvirtuar os mandamentos e a vontade de Deus, a história, tudo isso eles jogavam por água abaixo, né? Então Jesus está passando por ali, ele fala, olha, eu preciso falar para os samaritanos também. Quiçá Jesus, e eu acredito nisso, Jesus já sabia que essa mulher ia para lá. É claro que ele sabia. Ele falou, eu vou até lá porque eu vou falar com a mulher samaritana. E os caras olham para ele e falam assim, ó, meu, o cara está falando com a mulher. Nem com a mulher podia falar. Imagina uma mulher samaritana. E aí olha só o que acontece ali, ó. Quando veio a beber Jesus, quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muitos ali, com João, ele deixou a Judéia e retirou-se outra vez para Galiléia. Quando chega ali no versículo 9, versículo 9 ele diz assim, ó, como sendo tu judeu, né? A mulher samaritana disse para ele, como sendo tu judeu, pedes a beber para mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus ele vai até um local para descansar, tem um poço lá de água, e a mulher está lá, ó, vai pegar a água do poço para beber, e Jesus fala para ela, ô, tem a moral de dar um gole aí para mim aí? E a mulher olha para ele e fala assim, peraí, como é que você vem falar comigo? Você é judeu, como é que você fala com a mulher samaritana? Jesus diz assim, ó, se conheceras o dom de Deus, e quem é esse aqui que está te pedindo água, dá-me de beber, tu me pedirias água, e eu te daria a água viva, né? Interessante Jesus chamar de água viva, né? Porque água viva para os judeus era o Pentateuco, né? Eles chamavam o Pentateuco de água viva, né? Por isso que o texto bíblico fala assim, do teu interior, opa, quase que eu caio, do teu interior fluirão rios de água viva. O conhecimento da palavra de Deus, não é demais isso? A palavra de Deus internalizada em você, isso vai produzir coisas, entende? Do teu interior fluirão isso. A palavra de Deus está na ponta da tua língua. Sabe aquela história do coração fala, a boca fala que o coração está cheio? É isso aí também. É tudo isso aí junto e misturado. Entendeu? Olha que bonito. E és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Aquele poço ali foi construído por Jacó, né? E Jesus está indo lá beber no poço de Jacó, do qual ele mesmo bebeu, Jacó, e bem assim seus filhos, o seu gado e todo mundo. Acaso você é maior do que ele? Afirmou Jesus, quem beber dessa água aí, terá sede. Mas aquele que beber da água que eu estou oferecendo,
esse jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Oh, glória a Deus, que bênção, né? Disse a mulher: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha sede e nem precise vir aqui buscar água. Olha só, a mesma história de Nicodemos. A mulher não está entendendo o que Jesus está falando. Jesus está falando de coisas espirituais. A mulher: Jesus, me dá água, porque é maior trampo vir de lá até aqui, beber água aqui. Cansa pra caramba. Jesus fala assim: não é disso que eu estou falando, filha. Você não conheceu Nicodemos, né? Hoje eu tenho que falar de novo, né? Brincadeira, foi bem paciente. Olha o que ele falou. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Chama lá teu marido e vem aqui, porque aí depois a gente conversa disso aí. A mulher responde para ele: eu não tenho marido. Aí ele: ah, não? Bem disseste, você não tem marido, porque os 5 maridos que você já teve não estão mais com você, e esse que você tem agora não é teu marido. Sua adúltera, eu conheço a tua vida. Olha, até me arrepia. Eu estou vindo lá da Judéia e estou passando por aqui porque eu queria te encontrar. Em outras palavras, é lindo isso, não é não? Você não se emociona com isso? Meu olho está todo embaçado aqui de água. A mulher disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde eu devo adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Jesus está falando, esquece o local, porque o local onde Deus vai habitar é dentro de você. Onde você estiver, ali é lugar de adoração. Você não vai adorar no templo mais, nem em monte. Você vai adorar dentro da tua própria vida. Ele vai morar aí. E ele continua falando: olha, vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu, né? Muito provavelmente ele está falando para a mulher: olha, muitas profecias, muitos conteúdos sobre a adoração, sobre o próprio Cristo, vocês como seita samaritana ignoraram. Alguns conteúdos que o judaísmo está trazendo. Interessante isso, né? Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que o adore em espírito. Ele volta a falar para a mulher: olha, assim como ele falou para Nicodemos, você está apegada a coisas daqui, você não entendeu ainda. Eu estou falando de coisas superiores. É por isso que eu vim do alto. É por isso que João Batista disse que eu vim do alto. Porque eu sou superior a essas coisas terrenas que você está acostumado. Coisas espirituais, coisas eternas, não são coisas físicas, limitadas, terrenas. Entende isso, querido? A mulher respondeu no versículo 25, que eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Ela sabia, né? Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu sei o que está prometido, ela diz. Disse-lhe Jesus: eu o sou eu. Eu que falo contigo agora, sou eu. Neste ponto,
chegaram os discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, lá na cidade dela, os samaritanos, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Ela não se ligou ainda, ela estava assim, hã? Como é que falava aquela personagem do teatro lá na TV lá? Uma que fazia um papel de burra lá, Magda, né? Como é que ela falava? Ela tinha um jargão assim, né? De, hã? Tipo, não estou entendendo isso aí. Não estou entendendo, né? Ela estava nessa pegada aí. Versículo 29. Vinde comigo e vede um homem. Né? Bom, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O versículo 30 diz. Depois Jesus vai falar sobre ceifa aqui, né? Sobre um terreno que está bom para a colheita. Ele vai falar isso para os discípulos. Ó, tá vendo? O povo está sedento. E vocês têm que ir para esse campo aí trazer esse povo. A colheita já está pronta. Vocês são os ceifeiros. Vão lá colher. Olha como o campo está bonito para colher. Olha só. Jesus quebra 2 paradigmas: conversar com a mulher e a mulher samaritana. A gente falou isso, né? Olha isso aqui. Assim como Nicodemos não entendia a dimensão espiritual das palavras de Jesus, a mulher também não entendia. Se interessou como Nicodemos, pensando no fim das idas e vindas do poço, né? Jesus levava a mulher à compreensão da vida quando a questionava sobre o seu marido enfrentando sua realidade. A doutrina judaica não permitia que a mulher tivesse mais de 3 maridos durante a sua vida, né? União estável baseada em costumes não tinha apoio da religião. Eu falei acho que foi com o Augusto sobre isso essa semana, né? Olha lá. Esclarecimento sobre o lugar de adoração, ele faz isso, né? A adoração estava intimamente ligada ao lugar sagrado na época. Jesus está dando um outro prisma, um outro paradigma. Os samaritanos estavam à procura do profeta, o texto fala isso. A salvação vem pelos judeus. A mulher samaritana correu para contar sobre Jesus. Será esse o Cristo? Despertou grande interesse por ele, sobretudo pelo discernimento da sua vida, né? Não estava pregando abstenção de alimento físico, né? Mas trazendo a importância das coisas espirituais. A colheita para os discípulos espiritual está intimamente ligada à vida eterna, o tema principal do Evangelho de João. Então Jesus ensina sobre o nível de priorização do reino de Deus, né? Falando sobre isso. O que é prioridade para nós? O que está acima de todas as coisas na nossa vida? O que a gente coloca em primeiro lugar, né? A gente vê um grande exemplo isso na questão financeira, né? A gente deixa para o final para contribuir com a comunidade, aí não sobra, né? A gente coloca a prioridade não nisso, né? Em outras coisas, né? E a gente faz isso para várias situações da nossa vida. Coloca outras coisas em prioridade em detrimento da vontade de Deus. Não é isso? E aí eu quero terminar nesse trecho aqui, ó, que vai do 39, versículo 39, até o 42, ok? O texto diz lá que muitos samaritanos creram, né? Muitos samaritanos creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito, né? Olha só que estratégia de Jesus, né? Ele passa por Samaria, fala de Jesus para essa mulher, que até o momento ela nem tinha se convertido, apenas ela estava abismada com o conhecimento de Jesus, e sobre o conhecimento da própria vida dela, que ele teve. Então ela corre para a cidade dela e anuncia, e diz o texto que muitas pessoas creram em Jesus, por causa do testemunho dela, que nem ela mesma estava tão crente assim, né? Então Deus usou aquela mulher para
falar para outros tantos. Olha o que o texto diz, ó. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, por causa da sua pregação. Aí Jesus vai até lá e prega, e muitos outros começam a crer no próprio Jesus. E dizia a mulher: já agora é pelo que disseste que nós cremos. Aí ela já começa a falar: nós cremos. Ela também creu naquele momento. E ela diz: mas por que nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo? Depois disso, Jesus volta a Galiléia. O texto vai mostrar uma história quando Jesus cura o filho de um centurião, né? De um soldado, de um chefe da guarda importante lá, né? E é interessante porque Jesus faz uma prova de fé com ele, né? Jesus chega para ele e fala assim: ó, você crê? Creio. Então já está curado. Está curado teu filho, não está morto não, está doente não, pode ir lá. Pode ir lá. Aí ele chega lá, encontra os amigos dele e fala: meu, teu filho está vivo, cara. Teu filho está bem, está sarado. Ele fala: é mesmo, é? Que horas que foi isso que aconteceu? Interessante que o texto mostra isso, né? Que horas que aconteceu isso aí? Foi na hora tal lá. Ele olha no relógio, ele olha no relógio. Ele olha no relógio, não tinha relógio, pô. Ele pensa assim: puxa, aí ele lembra que foi justamente no momento que Jesus falou para ele: o teu filho está curado. Aí ele se admira. Ele fala: caramba, meu. Foi no momento que ele falou. Na hora que ele falou, o meu filho lá estava curado. E é interessante uma parte do texto, quero frisar para você. Diz assim, ó. Versículo 48. Então Jesus disse para ele: se porventura você não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum você vai crer. Isso é o finality aqui que eu quero dar para vocês. É o final, é o clímax, né? É o clímax. Parece que está meio, eu costumo dizer isso, né? Parece que está meio fora, né? Mas Jesus fala assim para ele: se eu não mostrar e não acontecer algo miraculoso, você não vai crer. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu que boto a fé em você. Você não tem essa fé. Eu que providencio o campo, contexto, pano de fundo para você crer. Porque se depender de você, você não vai crer. Não foi isso que aconteceu com os samaritanos agora? A mulher teve que receber Jesus pela segunda vez para ela crer. E Jesus mostrar para ela: olha aqui, sou eu. E os samaritanos também se espantaram com o conhecimento dele. O que foi aquela revelação de Jesus? Foi um milagre. Foi um sinal de que ele é o Cristo.